Olá, nessa aula vamos falar um pouco sobre variáveis. O que são variáveis? São como caixas, onde a gente pode carregar algum tipo de objeto. No nosso caso da programação, nós vamos guardar dados dentro delas, e elas se subdividem em dois grandes grupos. Esses grupos são as variáveis e as constantes. As variáveis são como áreas da memória, onde a gente pode armazenar os dados que vão ser utilizados e alterados posteriormente. No Arduino, declarar uma variável é importante não esquecer de especificar que tipo que ela é, como se fossem essas latas de lixo, da coleta de lixo. Cada uma vai para um lugar, cada uma serve para um tipo específico. E na programação, a mesma coisa. Nós vamos conhecer algumas delas. Booleana. Esta aceita somente dois valores, verdadeiro ou falso. Char armazena um único caractere, a letra A, por exemplo, ou então os números de menos 128 a 127. Aí depois nós temos algumas outras. Byte, que vai de 0 a 255, int, que aceita números negativos. Nós temos um unsigned int, um int, perdão. Este vai de 0 a 65.535, são valores positivos. O word, também do mesmo jeito. Aí nós temos uma variável long, ela não é muito recomendada utilizar, porque ela consome mais memória preciosa do Arduino, então ela tem um valor grande. Aí nós temos uma outra aí, que são os valores positivos dela, um signed long, que seria a parte positiva. Nós temos o float, que são pontos flutuantes. Este, então, consome muita memória. O double, então, mais ou menos a mesma coisa que o float. Eles também consomem bastante memória. Nós utilizamos eles só quando for cálculo mesmo aritmético, a parte de ponto flutuante, que aí você faz uso dele. Você usar ele para armazenar poucos dados não compensa. Então você precisa saber o que você vai trabalhar para conectar aí os seus dispositivos e aceitar essa quantidade de informações. Aí nós temos um outro tipo de variável, que são strings. Fazemos a declaração dela aí pelo char, o nome da string, e entre colchetes a quantidade de itens que vai estar dentro dessa string. A string a gente utiliza em vários momentos, principalmente na função do tone, para adicionar notas musicais. Então nós vamos ter vários exemplos aí utilizando o string. Depois da string, nós temos aí também os arrays, onde nós conseguimos aí também armazenar informações semelhantes à da string ali anterior. O array é semelhante, só que a string armazena char, caracteres, e o array armazena números. Uma outra variável que deixou de ser variável passou a ser uma constante, ela não é alterada. O Arduino então inclui alguns conjuntos de palavras-chave pré-definidos com valores que são especiais, como high-low, quando você deseja ligar alguma coisa. Você tem o input e output, que é a parte de entrada e saída de dados para fazer declaração. True e false, verdadeiro ou falso, que indicam se a condição verdadeira ou é falsa. Algumas funções básicas. Nós temos o digital, a parte de entrada e saída, que vai dos pinos no Arduino Uno de 0 a 13 e dos analógicos de A0 ao A5. Para fazer a declaração dele, então, o nome da constante, o nome da função é pinMode. O M tem que estar maiúsculo. Aí vem o número do pino ou uma variável. Você entra com se ela é
entrada ou saída, ou no caso de algumas portas específicas do Arduino, você pode declarar ela como PUAP. Depois nós vamos explicar esse PUAP, como é que usa ele, e é muito legal também. Entrada de dados, para puxar os dados, para ele ler se a porta está ligada ou desligada, eu usaria o int, digital read, pin. Aí é o número do pino que eu quero fazer a leitura. Observe que o read aqui já está com R normal. E para poder fazer a escrita do pino, né, essa aqui seria a entrada e isso aqui seria a saída, o digital write, a saída. Eu falo o pino, se eu quero ele ligado ou desligado. Eu posso usar 1 e 0 também. Nós temos também a parte analógica, que são os pinos de A0 a 5, como havia dito. Então, se eu quero fazer aí a leitura de um pino analógico, eu faço int, analog read, pin. Aí eu falo qual pino de A0 a 5 que eu quero fazer a leitura. Eu posso também pegar referências de uma determinada porta. Isso é útil para fazer algumas calibrações. Aí seria o mesmo esquema, você coloca analog reference e vem aí se vai ser default, interno ou externo. Um desses que dá bastante problema é o Tiny 85, é um que a gente usa o analog reference. PWM out. PWM é a porta digital através de pulsos. Eu vou depois explicar na prática, em outra aula, o funcionamento do PWM. Nós já passamos pelo PWM só para exemplificar uma função. Então era o LED acendendo fraquinho, depois apagando. Foi rapidinho, mas nós vamos detalhar ainda ele em outra oportunidade. Mas para ele funcionar, você digita analog write, atenção ao W maiúsculo, qual que é o pino ou a variável, e o valor que vai de 0 a 255. Outras funções, como o tone, para fazer o barulhinho, né, do bip. Você pode encontrar aí bibliotecas do buzzer, que aí tem outros modos de você fazer tocar um som com um piezo. Aqui no nosso caso, se você colocar tone, colocar lá, exemplo, pino 10 e colocar a frequência, ele já vai acionar aquela nota, vai como se fosse uma nota musical. E você pode também especificar a duração dele. E para parar o som, aí você coloca no tone e o pino. Este outro, Shift Alt, ele é utilizado quando a gente está usando I2C, está usando outros controladores junto com o Arduino e que precisa transferir dados. Aí tem a utilização do Shift Alt. Mas no momento não vamos se preocupar com ele, deixa ele mais para o final das aulas. Nós temos a função time. Essa função é útil quando nós queremos não prender o Arduino a uma única tarefa, como se ele fizesse várias tarefas ao mesmo tempo. E a gente pode usar o time também, nós podemos usar o time para controlar a quantidade de tempo que já percorreu o Arduino. Cuidado, porque ele estoura a memória dele, enche a memória dele. Por exemplo, se você colocar lá o milis e ficar computando, deixar o Arduino ligado direto, a memória tem que ser um Signet Long, justamente para poder conseguir aí, armazenar até 50 dias. O ideal de trabalhar com hora é usar um módulo de clock separadamente. Isso aqui é só para coisas pequenas mesmo dentro do Arduino. Aí quando é micro ainda, é menor ainda que o milis, a questão de trabalhar com no máximo 70 minutos. O delay, a gente usa muito dentro do Arduino, que é uma pausa em milissegundos, né? Então coloca aqui 100 milissegundos, ele espera 1 segundo. Esse nós já passamos em alguns exemplos. Nós temos também algumas funções matemáticas, como mínimo, máximo
média, a parte de tangência, cosseno, seno. Uso mais o mínimo, máximo, às vezes o ABS. Agora, o MAP a gente utiliza bastante. Destas funções matemáticas aqui, a que eu mais utilizo é o MAP. Ela pega um valor e que vai ser armazenado numa memória e você tem o limite mínimo e o limite máximo. E aí ela faz a conversão para o limite mínimo e máximo que você especificar. Um exemplo. Vamos supor que seu sensor faça a leitura de 0 a 1023. Num LED, para usar o PWM para fazer ele piscar, não dá para especificar de 0 a 1023. Ele vai de 0 a 255. Então, eu faria o quê? Eu colocaria lá o valor, vírgula, 0, 1023,0,255. E aí ele faz a conversão automaticamente proporcional. Ele é muito utilizado, a gente gosta muito de utilizar ele para fazer esses mapeamentos. Números randômicos. O random, nós utilizamos ele para piscar aleatoriamente, ele gerar um outro número para uma determinada função. Então, o random ele funciona para esse tipo de coisa, fazer números aleatórios. E você tem como variável, você pode colocar long, você pode colocar int também, se quiser. No caso do random, você pode já especificar o número máximo, que ele já pega do 0 a tal número, ou você pode especificar, vamos supor, eu quero de 10 a 20, aí você coloca 10,20. Uma outra coisa que acontece é que o random do Arduino às vezes não funciona muito randomicamente, não. Às vezes é legal a gente pegar a referência de uma porta analógica que capta aí sinais de ondas de rádio, magnetismo. Ela pega essas interferências. E aí você usa essas interferências para gerar um número aleatório. Então ele fica realmente aleatório. Essa biblioteca ela é responsável por nos dar o feedback. A gente usa a porta serial para saber o que está acontecendo com o Arduino. Então, no meio da sua programação, você vai colocando para ele imprimir, fazer o print. Você pode colocar para ele também escrever os dados também numa determinada parte da memória, ou então você pode transferir esses dados para algum outro dispositivo. Então, o seu Arduino está conectado a um outro dispositivo e você transmite os dados pela serial para esse outro dispositivo. Você também pode ficar monitorando a porta serial pelo Serial Event. Ele capta os dados da porta serial, você trata esses dados e o Arduino faz a interpretação desses dados. Então, nós vamos ter vários exemplos utilizando a biblioteca serial. Uma outra biblioteca que a gente usa bastante é a do servo, onde nós atachamos aqui o servo, exemplo, pino 9, e colocamos aqui os valores que ele vai girar. O servo normalmente é de 0 a 180 graus. Existem alguns modelos de servo que são de rotação contínua, mas é bem específico. Aí no nosso caso, quando a gente coloca lá a declaração do servo, normalmente a gente só coloca a taxa e o número do pino. A gente não coloca nem mínimo nem máximo. E aí para você fazer o servo girar, você coloca right e o ângulo. Você pode também fazer ele andar devagar, andar um pouco mais devagar na hora de fazer o giro, caso seja da sua vontade, para ele não girar tão rápido. A função int read, que você lê aonde o servo parou. Detache, legal de utilizar ele, porque ele passa a economizar energia também. Então você posiciona o servo numa posição e desliga o servo. Então isso é interessante. Só que aí depois você tem que ligar o servo de novo através da taxa. Não é simplesmente digitar o right e o ângulo, que ele vai voltar, não. Você tem que atachar ele novamente no seu Arduino.
Se você tem aí alguma dúvida, não deixa de utilizar o nosso formulário de contato para entrar em contato com a gente. E até a próxima aula.